senador Paulo Paim, senador Cícero Lucena, que gentilmente me cedeu a oportunidade de falar no momento destinado ao seu pronunciamento, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, que acompanham sempre muito atentamente os debates que acontecem aqui nessa casa. E digo isso com muita segurança, senador Paim, porque a cada viagem que faço pelo interior do estado do Acre, nos municípios mais distantes, mesmo em algumas comunidades isoladas, a gente encontra pessoas que veem através da parabólica e tem sempre uma informação atualizada de tudo que acontece aqui no Senado, através da TV Senado. A TV Senado é um instrumento de transparência fenomenal que presta um serviço fantástico ao Brasil e, por isso, tem conquistado também o respeito dos telespectadores que acompanham com muita atenção tudo o que acontece aqui nesse plenário. E eu ocupo a tribuna, neste momento, senador Paim, para falar de algo muito importante que aconteceu para o estado do Acre no dia de hoje. Eu acabo de chegar do Rio de Janeiro, onde participei da 12ª rodada de leilão da Agência Nacional de Petróleo e Gás, ANP, que tornou público inúmeros blocos para exploração de petróleo e gás no Brasil. E desses diversos blocos colocados, com um interesse importante em todas as regiões do Brasil, teve um conjunto de blocos para o estado do Acre, na bacia sedimentar do Acre, que envolvem 9 blocos no estado do Acre, foram colocados pela ANP depois de todos os estudos realizados, depois da certificação da viabilidade para exploração de petróleo e gás naquela região. A Agência Nacional de Petróleo colocou esses 9 blocos do Acre também nessa rodada de licitação e nós tivemos um dos blocos contratado pela Petrobras. A Petrobras demonstrou interesse e adquiriu esse bloco, um bloco de 1.600 quilômetros quadrados. Quando se trata de um espaço territorial na Amazônia, tudo fica muito grande. Os outros blocos, o maior deles chegava a 700.000 quilômetros quadrados. E esse, do estado do Acre, o bloco que foi contratado é de 1.600 quilômetros quadrados. Vai ficar no extremo oeste do estado do Acre, exatamente na fronteira com o Peru, muito próximo da região onde o Peru já tem uma exploração de muito tempo, uma exploração bem sucedida, tem pelo menos 20 poços de exploração de petróleo e gás lá na República do Peru, naquela região do departamento de Ucayali, próximo ao estado, ao departamento de Ucayali, a cidade de Pucallpa, naquela região toda do Peru, já tem uma grande exploração de petróleo e gás. E agora nós temos, a partir de hoje, uma certeza. A Petrobras assumiu o compromisso de, nos próximos 5 anos, realizar o aprofundamento dos estudos e iniciar efetivamente a exploração de petróleo e gás no bloco nesse bloco de 1.600 quilômetros quadrados, na fronteira do Acre com o Peru, lá no Alto Juruá. Então, senador Paim, é com muita alegria que eu ocupo a tribuna nessa tarde para dar esse informe ao Brasil e ao estado do Acre, aos moradores do Vale do Juruá, porque nós tivemos duas conquistas muito importantes nessa reta final do ano para o Vale do Juruá. A primeira delas aconteceu no dia 14 de novembro, quando nós tivemos a finalização da licitação para a construção do linhão que vai levar energia limpa do sistema Eletrobras de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Nos próximos 3 anos a gente vai ter esse linhão construído pela Eletronorte, que foi a vencedora dessa licitação, e a gente vai ter a diminuição
da energia que é fornecida àquela região, que é uma energia suja, baseada em termoelétrica, e a gente vai ter a substituição das termoelétricas pela rede da Eletrobras. Então, nós tivemos essa primeira vitória para aquele povo daquela região, que foi a licitação bem-sucedida com a contratação da Eletronorte para a construção do Linhão, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. E a segunda boa notícia para a região aconteceu exatamente hoje, no 12º leilão da Agência Nacional de Petróleo e Gás, quando a Petrobras assumiu a responsabilidade de adquirir um dos blocos para a exploração de petróleo e gás no Vale do Juruá, exatamente na fronteira do Acre com o Peru. Então, ocupo esta tribuna para registrar e destacar que a Petrobras vai explorar petróleo e gás na bacia sedimentar do Acre. Esse foi um resultado obtido na 12ª rodada de licitações da Agência Nacional de Petróleo e Gás, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, que foi realizada essa licitação, e tive o prazer de acompanhar na manhã desta quinta-feira com o governador Tião Viana lá no Rio de Janeiro. Estávamos eu, governador Tião Viana, estava a secretária de gabinete do governador, chefe do gabinete civil, a doutora Márcia, estava também o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Elson Santiago, e além do nosso secretário estadual de Meio Ambiente, o secretário Edgar de Deus, e o professor da Universidade Federal do Acre, e um dirigente também, militante importante lá de Cruzeiro do Sul, que é o professor Marcelo Siqueira, um companheiro também do Partido dos Trabalhadores, que chegou a ser candidato a vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, encontra-se fazendo seu mestrado em São Paulo e se deslocou ao Rio de Janeiro justamente para acompanhar essa licitação, que ela tem um grande significado simbólico muito importante para o estado do Acre. Então, foi adquirido por R$295 mil de bônus. A Petrobras arrematou o bloco ACT8 com extensão de 1.600 quilômetros quadrados e localizado no extremo oeste do Acre, na fronteira com o Peru. A Petrobras terá 5 anos para fazer os estudos e começar a exploração. Avalio que esse resultado significa um primeiro passo para a entrada do Acre na área de exploração de petróleo e gás. Depois de todos os estudos realizados até aqui, a Petrobras firmou hoje o compromisso de explorar um bloco que abre grande perspectiva para a infraestrutura, para a economia e para o desenvolvimento do estado do Acre. E vale a pena ressaltar também todo o trabalho realizado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, pela nossa presidenta, a doutora Magda Chambriardi, que estava presente e estava muito feliz com o resultado, porque disse que é o primeiro passo à contratação desse bloco, restando 8 blocos para serem licitados no futuro. Essa rodada de licitações pretende promover a prospecção de petróleo e gás natural em bacias terrestres, com ênfase em áreas em potencial para gás e ainda pouco conhecidas geologicamente, ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas. Sabemos que o insumo gás vai ocupando cada vez mais espaço na matriz energética. A diretora-geral da ANP, doutora Magda Chambriardi, inclusive, classificou o leilão desta quinta-feira como a semeadura de uma nova cultura. Há 15 anos, achar gás natural era um problema para as empresas, mas hoje o gás já responde por 10% da matriz energética do Brasil. A 12ª rodada de licitação da ANP teve o diferencial de ter um foco na parte terrestre. As rodadas anteriores ofereciam prioritariamente áreas no mar e em terra. Um total de 240 blocos estava disponível para a exploração de óleo e gás. Os primeiros blocos a serem leiloados foram os da Bacia do Paraná. A ordem estipulada para o leilão foi Paraná, Paraíba, Acre, 2 setores em Sergipe e Alagoas, que formam um conjunto de bloco, Parecis, e mais 2 setores em Sergipe e Alagoas, São Francisco e, por fim, o Recôncavo Baiano. Com o leilão desta quinta-feira, a estimativa de potencial recuperável de gás natural em 5 das 7 bacias que terão blocos ofertados é de mais de 10 trilhões de metros cúbicos de gás. Esta marca
deve colocar o Brasil, no médio e longo prazos, entre as 10 maiores reservas de gás do mundo, ao redor da 6ª colocação. Atualmente, o país ocupa o 32º lugar no ranking, no que diz respeito a jazidas de gás natural. No total, a arrecadação do leilão realizado nesta quinta-feira foi de 165,196 milhões de reais. Inicialmente, a Agência Nacional de Petróleo havia marcado a licitação para hoje pela manhã e para sexta-feira, mas o leilão terminou nesta própria quinta-feira. Para o Acre, esse leilão tem um enorme significado. Esse compromisso firmado hoje pela Petrobras representa a concretização de um esforço empreendido há muito tempo pelo governador Tião Viana, que trabalha por esse dia há muito tempo, desde que era senador. E aí eu tenho que fazer um reconhecimento todo especial da persistência do governador Tião Viana. Quando ele era senador da República, ele fez a movimentação, ele foi ao então ministro do Planejamento, à época, e teve com ele uma negociação que o sensibilizou, e ele colocou os recursos necessários para a realização dos estudos. E então são pelo menos 8 anos de intensivos trabalhos, e com a persistência que lhe é peculiar, o senador Tião Viana conseguiu a mobilização da Agência Nacional de Petróleo para os estudos. Todos os estudos foram feitos e agora a gente dá um passo definitivo rumo à exploração dessas áreas. Desde o ano 2000, o governador acompanhou e fez tratativas junto à Agência Nacional de Petróleo, ao Ministério de Minas e Energia e a outros órgãos do setor energético. O objetivo foi sempre a busca da retomada da prospecção de petróleo e gás no estado do Acre. Antes de chegar ao estágio atual, para estar em condições de participar do processo de leilão, a Bacia do Acre passou por várias etapas. Essas etapas incluíram a bacia no Plano Plurianual de Estudo de Geologia e Geofísica da ANP, a aquisição de dados geoquímicos, o levantamento aerofotogramétrico e gravimétrico e magnetométrico e o processamento de dados sísmicos. Depois de concluído o levantamento sísmico, a Bacia do Acre credenciou-se para ser licitada em leilão da Agência Nacional de Petróleo. Como bem destacou o governador Tião Viana, a expectativa agora é de que essa prospecção possa gerar renda, investimentos e fortalecer a economia, com o cuidado necessário para multiplicar as ações sustentáveis. E vale a pena ressaltar também, senador Paim, pode ser que uma pessoa menos avisada diga assim: mas vão explorar petróleo ou gás natural em plena floresta amazônica. Isso tudo sendo feito com todos os cuidados ambientais. A definição desses blocos foi uma definição muito criteriosa, no sentido de não permitir que nenhuma área indígena fosse atingida, nenhuma área de preservação fosse atingida. Então, essas áreas que estão estabelecidas nesse bloco que será explorado é uma área completamente assegurada de que não provocará nenhum dano ao meio ambiente e nenhum prejuízo a nenhuma comunidade indígena. E antevemos uma nova fase de desenvolvimento para o Acre, e desde este momento nós saudamos daqui do Senado Federal o empenho do governador nessa operação de visão estratégica e de resultados concretos. Eu faço isso com muito sentimento de gratidão ao trabalho do governador Tião Viana, porque eu volto no tempo, senador Paim, e é sempre bom a gente falar de sonhos quando a gente pratica a política como aquela arte de estar promovendo o bem comum, de estar buscando soluções para os problemas que afetam a sociedade. Eu me lembro bem quando, em 1994, Tião Viana era ainda candidato a governador, porque antes de ser eleito senador, ele foi candidato a governador em 1994. E um dos itens do seu plano de governo era justamente construir uma faculdade de medicina no estado do Acre. Parecia impossível, parecia um sonho irrealizável. E hoje nós já temos essa faculdade de medicina que está formando todos os anos um número de jovens médicos para atuar na região, tanto os que são do estado do Acre quanto aqueles que foram para o estado do Acre para fazer medicina. E isso é uma prova de que o sonho, quando levado à prática, pode se tornar realidade. E o exemplo que nós acabamos de relatar aqui, desse
esse leilão realizado hoje pela Agência Nacional de Petróleo e Gás é mais uma prova da persistência do governador Tião Viana. Uma luta que ele travou como senador da República, hoje, na condição de governador do estado do Acre, ele vê concretizada. Isso significa que a gente deu o primeiro passo. Dos 9 blocos estudados pela Agência Nacional de Petróleo e Gás no Acre, um já foi licitado e contratado pela Petrobras. Outros 8 blocos certamente virão com o tempo, na medida em que a Petrobras comece a colher os frutos dessa exploração nos próximos 5 anos. Tenho certeza que outros empreendedores da área, outros players dessa relação empresarial na produção de petróleo e gás, eu tenho certeza que eles vão também se interessar pelos demais. E assim a gente pode alimentar a esperança de que os